Conversas cruzadas aqui na TV Com e os processos que apuram crimes ambientais que estão parados na Fátima desde 2010, à espera de julgamento. Só para entender o seguinte, quer dizer então que a polícia ambiental, ela fiscaliza o mesmo que a Fátima? Não dá cabeça batendo com cabeça? Não tem esse problema, até porque a relação dos dois órgãos é bastante estreita, né? Nós temos até ações conjuntas, ações individuais e ação conjunta, e o próprio Código Estadual traz que é a obrigação dos dois órgãos ter uma relação e ter um comum acordo na fiscalização, né? Tanto que existe um sistema único de gestão de infrações ambientais, que é dos dois órgãos. Os dois órgãos inserem os processos administrativos no mesmo sistema e é gerido pelos dois órgãos. E não existe confronto e não existe conflito nenhum entre esses dois órgãos. Isso é importante deixar registrado, Renato, até porque se passou talvez essa falsa imagem de que existia um conflito entre Polícia Militar Ambiental e Fátima. Isso nunca existiu. Os dois órgãos funcionam bem em conjunto. A prova disso um novo rito que vai ser colocado para a população em relação à fiscalização. E a gente procura, sim, sempre trabalhar em conjunto. Lógico, a Polícia Militar ela tem a vantagem de ser o braço armado do Estado, né? Então é por isso que a gente até se vale, muitas das vezes, em operações que são um pouco mais complicadas, do próprio poderio que a Polícia Militar tem, que o fiscal da Fátima não tem, né? Não tem. Então a gente sabe da importância, sempre se soube da importância da Polícia Militar. Ela sempre fez esse trabalho histórico de ser o grande guardião das questões de infração ambiental no Estado, de combater e de fiscalizar. E a Fátima cada vez mais ela confia nessa parceria e sabe que o resultado é bom, vai continuar sendo e cada vez melhorar mais, tentar integrar. Para que não haja esse conflito, né? E sempre que conflitos de alguma maneira ocorreram, a gente consegue resolver isso internamente, em reuniões com a própria polícia. O diálogo é muito bom, as pessoas são preparadas, quer dizer, então não tem porquê. Claro. Agora, capitão, é o seguinte, é impossível termos um fiscal, um policial em cada esquina, né? Vale para a questão das ocupações irregulares, das encostas dos morros, enfim. Imagina, em todo o estado de Santa Catarina, qual é o efetivo da Polícia Ambiental? Hoje a Polícia Ambiental conta com 340 homens e mulheres. Pois é óbvio que não dá conta do recado. Como é que a gente reforça essa vigilância? Através da consciência ambiental, da conscientização das comunidades, das lideranças comunitárias denunciando. Eu acho que é isso, né? Não tem outro jeito, né? Não, tem outras Não, mas eu digo o seguinte, aí via satélite... Não. Se você, por exemplo, a fiscalização, ela, hoje ainda, infelizmente, ela funciona muito no denuncismo. Ou seja, só se fiscaliza que denuncia e o sujeito age como bombeiro. Imagina um deslocamento de uma equipe para atender uma demanda a 10, 20 quilômetros. O recurso que é despendido. Então, a fiscalização, primeiro, eu fui procuradora da Fátima em gestões passadas e na ocasião foi que houve a proximidade com a Polícia Ambiental para trabalhar integrada, e a grande discussão é como sair do denuncismo, ou seja, atender a briga de vizinho, a briga do concorrente, N conflitos que utilizam o meio ambiente como instrumento para atender suas pretensões, porque boa parte das denúncias tem esse objetivo, e sair para um planejamento da fiscalização. Então, exemplo, esta semana, semana que vem, nós vamos fiscalizar todos os postos de combustíveis. Isso é altamente eficiente para o poder público. Então, nas próximas semanas, vamos fiscalizar parcelamento do solo para fins de detectar parcelamento irregular. Na outra, vamos fiscalizar lançamento irregular de efluente, de natureza industrial. Quando você faz essas campanhas, você atinge sim, e não precisa ter um fiscal em cada esquina todo dia para tratar disso. Quando você faz planejamento da fiscalização, você não precisa cada homem, cada mulher, um fiscal. Não precisa. É você planejar a fiscalização, isso sim consegue dar resultados. Mas é preciso sair naquela situação de atender apenas a denúncia, que é a situação de bombeiro. Ela é muito onerosa. Mas essa questão de desmatamento, desmatamento é através de denúncia, ou não? Também, você pode fazer denúncias, e planejamento também é possível, porque você tem as áreas mapeadas. Mas é muito difícil, né? Quando for ver, já está no chão, né? As denúncias também são mais de revanchismo pessoal do que por abordagem ambiental. Primeiro ponto, nós estamos aqui falando de uma situação que, teoricamente, se a gente vai chegar um dia, tomara a Deus, que a gente não precisa estar aqui discutindo sobre multa ambiental. Que as pessoas vão ter consciência, esse tipo de situação não vai acontecer.
né, a questão de arrecadação do Estado, tomara um dia que a gente não precise se preocupar com a arrecadação em relação à multa ambiental, porque isso, na verdade, a multa é uma sanção. Se houve multa é porque alguém cometeu alguma infração. Mas a gente está muito longe. A gente está longe disso, mas isso melhorou, mas está muito longe. E o exemplo que eu vejo, até para que isso aconteça, fora a conscientização, educação ambiental, toda a situação que a sociedade civil está se organizando e está buscando fazer com que as próximas gerações tenham essa educação ambiental. Internamente, eu vou falar pela Fátima, eu acho que a fiscalização da Fátima, ela era deficitária, sim, em anos passados, e o que a gente percebe é que do ano 2010 para cá, ela tomou uma importância dentro da Fundação, tal qual o licenciamento. Quer dizer, concurso público foi feito, as pessoas estão tomando posse nos seus cargos. O corpo fiscal hoje da Fátima é um corpo muito bem preparado. Talvez, eu tenho dito isso, eu já tive a oportunidade de ser procurador em outros anos, saí e retornei agora a convite do presidente, e o que eu percebi foi uma mudança radical na estrutura de fiscalização da Fundação. É um pessoal muito bom hoje, um pessoal muito preparado. Essa situação que a doutora Rod colocou de se fazer operações, isso já está se planejando, já se faz esse tipo de operações. Esse é o ideal, é realmente se preocupar, fazer com que as situações pontuais que nós temos, a própria polícia com os dados dela, ela municia a Fátima desse tipo de situação. Eu acho que é o caminho. É buscar para que as pessoas saibam que não podem cometer, porque de alguma maneira, ou polícia militar, ou a Fátima, ou a própria sociedade civil vai estar vigiando e vai estar de alguma maneira denunciando. Tem que, claro, no aspecto educativo, né? É na escola, né? Porque aí o filho vai cobrar do pai, né? Mal fiscal, é o filho educado cobrar do pai. Pai, não. Até um dos papéis da Câmara Socioambiental da Enfro-CDL de São José, até pelo próprio nome diz, socioambiental, é fazer essa busca desse desenvolvimento educativo. É claro que não vai resolver para amanhã, mas se não começar a fazer um trabalho desse, nós temos vários projetos Reciclar e Conscientizar, que são desenvolvidos ali até ano passado na Beira-Mar de São José, com várias entidades que dá essa prevenção. Nós temos vários seminários internos também, trazendo pessoas que possam agregar, porque eu acho que eu também atuo na área como advogado, e percebo também, sou colega do capitão Marledo no CONSEM, na Câmara Técnica Jurídica, que a gente acaba percebendo que às vezes o que atravanca muito a Fátima é a própria qualidade das defesas e das situações que vai ter que voltar porque falta documento, falta relatório, não está complementado. Retorna de novo para a Fátima, isso vai perdendo tempo, chega processo novo, então acaba virando um círculo vicioso a situação. Seguinte, o Código Ambiental Catarinense, que ainda está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, mas hoje ele está valendo. Sim, está valendo. Ele está valendo. Até que seja declarada nulo qualquer dispositivo, aquele dispositivo vale. E a coisa está clara. Assim. Mas referente à fiscalização, não tem nenhum pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade. De todos os dispositivos do Código, é uma quantidade muito pequena de dispositivos. A única encrenca do Código é a ocupação da margem do leito do rio. 3 ou 4 artigos. Os métodos do leito do rio. E com todos os senões, a gente tem que entender que o Código Ambiental de Santa Catarina foi sim um marco, um marco geral para que o país repensasse a questão ambiental, inclusive agora com a edição do novo Código. Mas se não fosse Santa Catarina, com certeza... Nós temos aqui todas as nossas vulnerabilidades, até pela nossa beleza, né? Nós temos uma vulnerabilidade ambiental em várias áreas, né? Todos os órgãos ambientais, ou pelo menos os principais da área de meio ambiente, criticam o novo código. Dizem que ele é mais permissivo e que ele irá incentivar não, que ele aumenta a possibilidade de desastres provocados por excesso de chuva, os desastres naturais, eles ficariam mais fortes aqui em Santa Catarina em função do Código Ambiental. É isso ou não? No novo Código Federal. Catarinense. Não, catarinense. Mas hoje na verdade, aquilo que está conflitante em relação ao Código Federal, a Fátima, ela aplica ipsis litis o que diz a legislação federal. Sempre a legislação mais restritiva. Então, se com certeza agora com a edição do novo Código Florestal Federal, não tem por que mais esse tipo de discussão, as áreas de preservação estão bem definidas, a Fátima está aplicando a legislação federal, e eu acredito que essa questão de proteção das áreas mais vulneráveis, elas estão sim, todas elas dentro do Código, e não tem por que haver essa preocupação.
E essa discussão... Mata ciliar, aquela história básica, né? Mata ciliar, aí mas fica, isso hoje está bem protegido. definido na legislação. Não, está na lei, só que os ambientalistas dizem que o que está na lei deixa o ambiente mais vulnerável para tragédias. Mas da mesma forma, apesar de ter havido uma certa permissividade, mas essa permissividade também não excluiu que seja feito planejamento e projeto prévio para que tu possa utilizar uma margem de rio um pouco menor. Não é aleatoriamente, simplesmente agora tu pode chegar a 10 metros ou menos do que 30. E hoje também permitiu, né? Nunca se permitiu, agora se diminuiu. O uso da APP. E hoje, inclusive, de qualquer maneira, mesmo o código sendo mais permissivo no dimensionamento das áreas, não se permite a exploração florestal dessas áreas. Sim. A bel prazer. O próprio Código Estadual do Meio Ambiente, ele dá a possibilidade de que aquelas áreas onde já existe a vegetação, de não ser retrocedido. Ele coloca também na possibilidade daquelas áreas em que já foi explorado a área de preservação permanente, já não existe mais a vegetação sobre ela. Na verdade, a legislação se preocupou em respeitar aquelas situações que, teoricamente, em algum tempo estavam consolidadas. Então, o que se procurou fazer era... respeitar, sim, aquilo que já existia, tentar recuperar o máximo do que se podia recuperar e proibir aquilo que não se podia mais fazer. O novo código, a Lei 12.651, o novo Código Federal, ele teoricamente agora colocou um marco e colocou um ponto, e é daquele parâmetro que a Fátima vai trabalhar enquanto órgão licenciador. Quer dizer, nós temos agora diretrizes, mesmo que conflitantes em relação ainda ao Código Ambiental Estadual, mas nós... Qual que é mais permissivo? Não existe uma permissividade, depende. Depende lá, já que você está falando da margem de rio, o federal, vamos dar um exemplo. Se eu pegar um rio acima de 50 metros de largura hoje no estado de Santa Catarina, é muito mais permissivo o Código Federal. O federal, federal. Sobre a reserva legal também. Sobre a reserva legal também. Então vai depender em quais aspectos. Mas qual que é aplicado, então? Aquele que sempre protege mais o meio mais receptivo aplicado. Isso complementam, seguindo essa linha de... Na verdade, assim, tem uma questão forte aí, né, que a OAB discute. Mas uma das regras importantes para o direito é a chamada lei nova. Existe uma regra de direito que ela é chancelada pela lei que chancela a aplicação de normas no Brasil, que diz o seguinte, que a norma nova prevalece em relação à norma antiga. Esse é um princípio importante. Um outro preceito é a hierarquia da norma. Uma norma de hierarquia superior prevalece em relação à inferior. No caso do Código Florestal brasileiro, ele é uma norma mais nova e só por isso ele deve prevalecer em relação a todas as outras normas mais antigas. Tá? E mais, a Constituição fala que compete à União Federal estabelecer as normas e diretrizes gerais em matéria ambiental. Na medida em que ela faz o Código Florestal e estabelece as normas, e o Supremo tem entendido que, ao assim proceder, ela estabeleceu as normas e diretrizes gerais. Então, compete ao Estado detalhar aquela norma que está prevista ali no Código Florestal. Então, no âmbito do Estado de Santa Catarina, ele pode sim, e é isso que parece que o Estado vai fazer. Ele vai fazer uma nova leitura do Código Ambiental Catarinense para adaptar e detalhar o Código Florestal no âmbito do Código Catarinense. Já está em tramitação, inclusive, na Assembleia Legislativa, perante as comissões, a questão de atualização do Código Ambiental de Santa Catarina em face da nova legislação federal. Então, logo também deve ser aprovado pela Assembleia essa alteração, fazendo adequação para evitar justamente esse tipo de conflito entre, por exemplo, metragem de rio e proteção de mata ciliar. Entendimentos que não são verídicos. Até porque nessa linha também, como o colega da Fátima colocou, até de áreas consolidadas, a gente não pode deixar de levar em consideração o lado social da legislação, que o estado de Santa Catarina é um estado essencialmente agrícola e com agricultura familiar muito fortalecida. E nessa questão de áreas consolidadas, vocês têm famílias que, por exemplo, se o código não abordasse talvez desta forma, nós teríamos de mais de 80 mil famílias que estariam propensas, inclusive, ao êxodo rural e, obviamente, ocupar os morros dos grandes centros urbanos, deixar de produzir alimento de qualidade. Então, o que se buscou, o que se deve buscar, pelo menos, é um equilíbrio entre a preservação que deve ocorrer, mas, por outro lado, a gente também não pode esquecer que é preciso produzir. É o desenvolvimento sustentável, né? Claro, então, tem que chegar, só que o desenvolvimento sustentável está muito em moda, se fala muito, mas se você perguntar para determinadas pessoas, não sei o que é. A expressão... A palavra ficou muito forte, né? Agora, eu queria só trazer um assunto que é importante, eu acho que a sociedade precisa se alertar, ficar em estado de alerta. A gente só começa a discutir os problemas depois que eles estão já num quadro caótico, né? Mobilidade urbana, agora já se pensa em modais
de massa, que já deveria ter sido feito há muito tempo e tal. Eu estava conversando hoje com um diretor da AGESAN, que é a Agência de Saneamento. Conversei essa semana também com um diretor da ARES, que é uma agência reguladora da FECAM, e as informações que os dois me passaram com relação ao comprometimento do abastecimento d'água aqui para Florianópolis é um negócio seríssimo, hein? Negócio seríssimo, hein? Estão dizendo que já é mais do que na hora de pensarmos numa outra fonte de água, e o Rio Tijucas. Então essa água vai ter que viajar uns 40 quilômetros até chegar na ilha de Santa Catarina, porque não dá mais para depender só de Pilões. Do jeito que a cidade cresce, a gente tem que pensar isso hoje, não dá para pensar isso quando começar a faltar água, para valer. Intervalo, até já.